Vamos em frente aqui no Morning Show, não podemos parar, olha, de volta aqui é o nosso papo com esta bancada ilustrada hoje, composta inclusive pelas nossas convidadas Lara Nesteruk e a jornalista Mariana Brito. Lara, eu quero aproveitar aqui o teu conhecimento em nutrição, a gente vai dar uma guinada no assunto agora para falar do seguinte aqui, ó, é comum a indústria do cinema, pra gente ficar num exemplo muito próximo aí, né, do que tá aí nas telas, atores mudarem radicalmente a alimentação e a atividade física para darem vida a personagens magérrimos, esquálidos ou então gordos demais, né? No sentido oposto. Ou fortões, saradões, tal. O Joaquim Fênix, por exemplo, tá puro osso, né? Na tela aí vivendo o personagem Coringa. Outro caso de ator brasileiro é o Johnny Massaro, né? Nesses dias ele revelou que investiu aí no tal jejum intermitente para perder peso e interpretar o personagem Suzano, um biólogo que descobre ter o vírus HIV no filme Os Primeiros Soldados. Perdeu 11 quilos, segundo ele. Agora eu te pergunto, passo a bola te perguntando quais os cuidados, né, que os atores que passam por isso devem tomar e, mais importante ainda, por que é essencial que as pessoas não os imitem nesse processo? É interessante de pensar o seguinte, o corpo humano ele tem uma capacidade ímpar de se transformar. Então, nós temos essa capacidade de ganhar massa magra, ou de ganhar gordura, ou de perder massa magra e perder gordura, apesar de nada disso ser tão fácil. É comum, tanto nas artes quanto no esporte, que haja necessidade de mudança da composição corporal. E aí, o único problema que isso difere muito, bom, não sei se muito, mas difere bastante do esporte para as artes, é o tempo em que se faz. Então, o Joaquim Fênix, por exemplo, que ele emagreceu, né, perdeu aí 23,5 quilos em 2 a 3 meses, é uma quantidade, muito rápido, é muito peso. E é muito interessante que ele mesmo falou sobre isso, e aí a declaração é dele, ele diz assim, impacta seu psicológico e você realmente começa a enlouquecer quando perde tanto peso em um curto espaço de tempo. E ele tem razão, porque no fim das contas, mesmo tendo essa capacidade de usar as nossas reservas de energia, que é a nossa gordura, o nosso corpo não está pronto para fazer isso tão rápido. Aliás, ele vai fazer no período mais prolongado que ele puder, já que gastar as reservas, gastar a poupança não é uma coisa interessante. Ele disse, inclusive, que não revelaria quais foram os métodos, justamente pensando na segurança das pessoas, para que ninguém tentasse imitá-lo. Eu fiz uma conta rápida aqui, só para você ter uma ideia. Se a gente for pensar numa conta rápida, que é óbvio que não está correta, porque eu sempre falo para meus pacientes que nós não somos exatas, nós somos biológicas, então nunca dá desse 2 mais 2 é 4. Mas se mesmo foi o período de 2 meses que ele usou para fazer essa diminuição de quase 24 quilos, a gente estaria falando dele tentar fazer um déficit calórico de mais ou menos 3.000 calorias ao dia. Para que o ouvinte tenha ideia, um homem de mais ou menos 1,70 m e uns 80 quilos deve ter aí um gasto basal, ou seja, em repouso, de umas 2.800 calorias. Então a gente estaria falando de um cara passar 2 meses em jejum. Provavelmente não foi isso que ele fez. Ele com certeza fez uma dieta muito restritiva, deve ter contado muito com jejum intermitente, assim como o ator brasileiro, que são técnicas que, quando empregadas bem acompanhadas, são excelentes, mas nesse caso eles tendem a usar recursos ergogênicos que a maioria de nós populares acaba não usando. O que é isso aí? Os recursos ergogênicos seriam as medicações, né? Ele poderia... Reposição, suprimento. Nesse caso, supressor de apetite, mesmo supressor do sistema nervoso central, para que ele fique um pouco mais tranquilo durante. Os mais anfetamínicos e tal são mais comuns. Lara, diga. Desculpa, te interrompi, você ia concluir. Eu vi agora que a Cleo Pires assumiu que ela tem compulsão alimentar, que ela ganhou 20 quilos por meio de compulsão alimentar, e ela declarou num evento ontem que não quer mais essa coisa de tomar coisas, emagrecer do nada e depois engordar tudo, porque tem sido a história da vida dela. Sanfona, né? Pois é, como lidar com esse efeito sanfona nesse caso? Porque a compulsão é algo muito ligado à psicologia, mas nesse caso não deve ser bom para o corpo engordar e emagrecer tanto. Não é de forma alguma. A compulsão alimentar é um dos assuntos que, por sinal,
eu mais trato no meu Instagram, e tem até 2 vídeos de 10 minutos sobre isso, onde dá para o ouvinte saber um pouco mais, porque confunde-se muito. Por ser uma doença que tem envolvido comida, as pessoas pensam que é uma doença que vai ser tratada no nutricionista. E, na verdade, a compulsão alimentar é uma doença de fundo psíquico, de fundo psicológico, como você mesmo colocou. Então, o tratamento do nutricionista é secundário nesse caso. Ele está ali para não atrapalhar o tratamento principal, que é com o psiquiatra e com o psicólogo. A medicação, as medicações que são empregadas para emagrecimento e para estética, elas não são ruins em si. O problema é que as pessoas não entendem exatamente para que elas servem. Então, numa consulta rápida de 5 minutos com o médico, ela sai com uma receita de alguma coisa que vai, por exemplo, inibir o apetite dela. E aí ela vai tomar essa medicação, esse apetite vai ficar inibido, ela vai conseguir perder peso com muita facilidade ali em 2, 3 meses. E logo que ela interrompe o uso da medicação, é natural que esse apetite volte, ela volte aos velhos hábitos e ganhe o peso de volta. E ela dê essa pecha para a medicação, dizendo, tá vendo? A medicação me fez, quando parei, ganhar tudo de novo. Não, a ideia é que a medicação fosse bem utilizada, que seria o seguinte, a Cleo, por exemplo, relata que tem uma compulsão alimentar. Durante o tratamento da fonte, da causa da compulsão alimentar no psicólogo, é comum que se use é comum que se faça o uso de medicações psiquiátricas, por exemplo, inibidoras da fome, para que durante esse tratamento da causa os sintomas fiquem mais brandos. E aí a ideia é que quando a medicação for suspensa, a real causa já esteja tratada. Então, quando a medicação sair, ela não vai ganhar todo o peso de novo, porque durante o uso da medicação, ela fez, por exemplo, a terapia e corrigiu a real causa do problema. Um acompanhamento psicológico. No caso do ator, do Joaquim Phoenix, ele disse, inclusive, que esse momento, né, de perder todo esse peso, ele disse, olha, eu desenvolvi 2 coisas, e são clássicas de quem tem um transtorno alimentar. Ele falou, eu desenvolvi uma compulsão por comida, não só por comida, mas pelo assunto, que eu não tinha, e desenvolvi um medo trágico de eventos sociais. E são 2 coisas muito comuns em quem tem transtorno alimentar, porque a pessoa pensa, eu tenho um jantar, ela não pensa nisso como uma coisa prazerosa. Ela já fica pensando, meu Deus, o que eu vou comer lá? Eu vou ter que comer, me controlar, eu vou ter que me controlar. Eu vivi isso na pele, Lara sabe. Eu, inclusive, não interpretei o Coringa, mas eu emagreci muito rápido também. Eu perdi 55 quilos, porque eu fiz cirurgia de redução do estômago, e a perda é muito rápida, né? Então, eu cheguei a perder 10 quilos em 5 dias. E Lara pode me corrigir se eu estiver errado, mas a questão da cirurgia não bem sucedida no paciente, muitas vezes, Lara, é em decorrência do psicológico, que não vai junto, né? Quer dizer, a pessoa perde fisicamente, mas a cabeça ainda é de gordo, né? Eles falam isso, eles usam esse termo mesmo, a cabeça de obeso mesmo. É tão interessante que eu tenho um paciente que é ex-bariátrico, porque a Mari eu sei que teve o acompanhamento muito bem feito. Sim. E esse meu paciente não teve o acompanhamento muito bem feito, e ele realmente emagreceu, não podia mais comer, mas ele desenvolveu a mesma compulsão por sapatos, porque era a primeira vez que ele podia ver os pés. Caramba. E ele chegou a comprar um par de sapatos por dia. Exato. Então só troca de lugar. Eu fui, antes de fazer a cirurgia, eu fui alertada tanto pelo meu psicólogo quanto pelo endocrinologista de que se não houvesse esse tratamento da compulsão, eu poderia deslocar esse problema para outra coisa. Né? No caso, o sujeito ali deslocou para o sapato. Exato, compra, jogos, sexo, cigarro, bebida, então tudo isso Gente, pode ser um problema. Vamos